Shibone Besami Olá, gente! Shalom, shalom a todos! Bom dia! Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis. Hoje é dia 27 de novembro de 2023, dia 14 do mês de Kislev do ano de 5.784 da criação. Esse é o nosso estudo diário das 7 leis, estudo diário de número, chegando até aqui, o estudo diário de número 7 desse ano de leitura, ano de 5.784. Então, gente, para iniciar nosso estudo diário das 7 leis de hoje, primeiro vamos dar uma passada na leitura do Guia Beninoa. Na leitura do Guia Beninoa de hoje, nós estamos na página 8 do guia, página 8, parágrafo de número 3. Página 8, parágrafo de número 3, onde o Rav Yaakov, ele registra aqui a responsabilidade daquele que recebe sobre si as 7 leis universais e prefere continuar cumprindo as 7 leis universais, cumprindo sua missão, e decide não se converter ao judaísmo. Bem, as pessoas podem perguntar, olha, nós sabemos que o judaísmo ele praticamente, ele não é proselitista, né? Ou seja, ele não requer que todas as pessoas se convertam a eles, não obriga as pessoas a se converterem a ele. E também não diz que toda a humanidade, por não ser judeu, está condenado a algo como inferno ou algo assim. Muito pelo contrário. O judaísmo ele tem uma mensagem universal. Dentro dessa mensagem universal, todo aquele que cumpre as 7 leis universais, toda aquela pessoa que cumpre as 7 leis universais, ou seja, não pratica idolatria, não blasfema, não derrama sangue, não rouba, não pratica imoralidade, não maltrata os animais, e é uma pessoa boa e justa, ou seja, pratica justiça, todas essas pessoas têm também direito ao mundo vindouro, juntamente com o povo judeu, com o povo de Israel. Então, dessa forma, o judaísmo ele traz uma mensagem não somente para o judeu, mas também para toda a humanidade. Assim, o Rav Yaakov registra também no Guia Beninoa, na página 8, no parágrafo de número 3. Está escrito que um gentil que assume o caminho noético, em vez de buscar a conversão ao judaísmo, é um exemplo de humildade muito grande, pois sua aceitação mostra que os desígnios divinos em lhe criar dessa forma são precisos e não falhos. Então, dessa maneira, nós reconhecemos que cumprir as 7 leis universais, ela é um ato de humildade, ou seja, a pessoa ela faz a seguinte pergunta: o que Deus requer de mim e não o que eu quero? Quando você coloca a vontade divina acima da sua própria vontade, você está sendo uma pessoa realmente humilde, ou melhor ainda, uma pessoa que reconhece a forma de cumprir as suas leis universais e reconhece a sua missão, que é uma missão especial, que é uma missão muito querida também por Hashem, ou seja, Hashem ama aqueles que cumprem as 7 leis universais, assim como também ama o povo judeu, o povo de Israel. Continuando então nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária, ou seja, no mandamento diário de Avodazará. O que significa Avodazará?
Avodazará significa não praticar serviço estranho. O que é serviço estranho? Serviço estranho é todo tipo de culto ou adoração a Deus que não foi ordenada por Deus ou tipo de adoração que foi proibida por Deus. Isso também nós conhecemos como não praticar idolatria. Então, esse é o conceito de idolatria à luz da Sagrada Torá. O que é idolatria? Idolatria é todo tipo de invenção que o ser humano faz, que Deus não tenha ordenado. Idolatria também é tudo aquilo que Deus proibiu em relação à adoração dele. Bem, a referência para a mitzvah de não praticar idolatria, de Avodazará, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, e Êxodo capítulo 20, versículo 3, e juntamente com o Tratado Sanhedrin 56b, na Torá oral, nós encontramos: e ordenou Hashem ao homem, não terás outros deuses diante de mim. Assim, Adam Arishon, Adão, o primeiro homem, ele entendeu essa ordem e dessa forma ele foi ordenado a não praticar idolatria, assim como toda a humanidade também. Aqui continuamos então o nosso estudo do primeiro mandamento universal, que é de não praticar idolatria. A fonte para os descendentes de Noé, ou seja, para toda a humanidade, é a mesma em todas as ramificações de Avodazará. Não praticar idolatria, ou seja, não terás outros deuses, o que inclui orar somente ao Criador e não a ídolos. Deus nos livre. Baseado no livro Os Sete Mandamentos do Altíssimo, Sheva Mitzvot Hashem, do Dr. Moshe Weiner, nós temos aqui a sétima ramificação. A sétima ramificação, ou seja, a sétima ordem a respeito de não praticar idolatria, é orar somente ao Criador, o uno e único. Aqui nós aprendemos que devemos rezar verbalmente a Deus, pelo menos uma vez por dia, e sempre que necessário, expresso de uma forma adequada, que inclua tanto louvores a Deus como pedidos para as suas próprias necessidades, para compensar a falta de conhecimento sobre quais palavras usar nas orações. Os sábios do povo judeu formularam textos padronizados para as orações judaicas. A tradição antiga também determinava que os judeus orassem 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Estas tradições judaicas não são obrigatórias para toda a humanidade, mas somente para o povo judeu, mas fornecem excelentes orientações, e toda a humanidade pode usar a maioria dos textos de oração judaicos. Alternativamente, a recitação dos salmos pode cobrir também os requisitos básicos diários para a oração. Essa ramificação ela é obrigatória para toda a humanidade, ou seja, toda a humanidade tem o dever de somente orar ao Criador, ao uno e único, e não orar a intermediários ou a mediadores ou a outros seres compostos das suas vãs pensamentos e ilusões. Como nós sabemos, como não estamos na época do Sanhedrin, ou seja, não existe um tribunal para julgar casos de transgressões de Torá, e também não existe um tribunal que julgue os casos de transgressões das 7 leis universais. Então nós dizemos que toda punição em relação à transgressão de um mandamento ou de uma ramificação é do céu, ou seja, o decreto de Hashem. Primeiro nós vamos ver como essa ramificação funciona para o povo judeu. As fontes bíblicas citadas pelo Rambam, Maimônides, estão em Êxodo capítulo 23, versículo 25, Deuteronômio 13:5, Deuteronômio 6:13, Deuteronômio 11:13. A quinta mitzvah, que os judeus foram ordenados a servir a Deus, bendito seja Ele, este mandamento é repetido muitas vezes. E você servirá a Deus, seu Senhor, Êxodo 23:25. E você o servirá, Êxodo de Deuteronômio 13:5. E servi-lo
Deuteronômio 11:13. Embora este mandamento seja de natureza geral, conforme explicado no quarto princípio, e aparentemente não deveria ser incluído na contagem das 603 mitzvot, ou seja, 603 mandamentos para o povo judeu, no entanto, tem uma qualidade específica, uma vez que é o mandamento de orar. Vemos que o serviço não é apenas uma ordem geral a partir das seguintes declarações. O Sifrei, em Deuteronômio 11:13, diz: o versículo e servi-lo significa oração. Os sábios também disseram: o versículo e servi-lo significa estudo da Torá. Na Mishnah do Rabino Eliezer, filho do Rabino Yosef Hagali, os sábios disseram: qual é a fonte bíblica para incluir a oração entre as mitzvot, entre os mandamentos? Do versículo: você deve temer a Deus, seu Senhor, e você deve servi-lo. Eles também, os sábios disseram, serviu através da sua Torá, serviu no seu templo. Esta afirmação, servi-lo em seu templo, significa que o objetivo da pessoa deveria ser orar no templo ou na direção do templo, como explicou o rei Salomão em 1 Reis, capítulo 8, versículo 23 e versículo 35. Também em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32. A fonte bíblica do Sefer Hinur está em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20. O número do Sefer Hinur que explica sobre esse mandamento para o povo de Israel está no número 433. Está escrito: para servir a Deus, que ele seja bendito, como está declarado em Devarim 10:20, Deuteronômio 10:20, e você o servirá. E essa ordem foi repetida várias vezes, como é afirmado em Êxodo 23:25. E servireis a Hashem, vosso Deus, em outro lugar, afirma Êxodo 11:13, e para servi-lo com todo o seu coração. E o Rambam, o Maimônides de bendita memória, escreveu no Sefer HaMitzvot do Rambam, Mitzvot AC, ou seja, ordem 5, embora este mandamento seja dos mandamentos gerais, o que significa dizer que inclui toda a Torá, uma vez que o serviço a Deus inclui todos os mandamentos, há também um mandamento específico nele, é que Deus nos ordenou que orássemos a Ele. Sifrei Devarim 41:25, para servi-lo de todo o coração. Qual é o serviço que está no coração? Isso é a oração. Agora nós vamos ver como funciona para toda a humanidade, para o restante da humanidade, ou seja, os filhos de Noé. A Sheva Mitzvot Hashem, no livro Sheva Mitzvot Hashem, do Moshe Weiner, Mitzvah 1, Alahá 12, está escrito: é dever do descendente de Noé, ou seja, toda a humanidade, confiar no Todo-Poderoso, esperar no Criador, bendito seja Ele, orar somente a Ele, pedir somente a Ele em todas as suas necessidades. O Dr. Moshe Weiner, também no Código Divino, na página 79, na Alahá número 6, parágrafo 1 a 7, está escrito: que seja a nossa vontade dar prazer e satisfação a Deus. Fazemos isso reconhecendo como aquele que criou o mundo supervisiona tudo o que ele faz é para nosso bem final. Agrada-lhe quando o servimos. A parte principal do serviço do coração é agradecê-lo, é louvá-lo, sempre e dar-lhe a conhecer as nossas necessidades. Quando uma pessoa ora, ela deve expressar claramente suas palavras a Deus com seus lábios, se possível. Uma pessoa pode orar a qualquer hora do dia e com as palavras que quiser. Quando uma pessoa ora diante de Deus, e da mesma forma quando ela quer abençoar e agradecer a Deus, por exemplo, para agradecer-lhe por sua comida, por sua vida, etc., ele deve direcionar sua mente e sua fala para dizer versículos do Taná, da Bíblia hebraica, ou ela deve louvar a Deus de uma forma que honre a Deus, bendito seja o nome de Deus. Exemplos de como cumprirmos essa ramificação é orar a Deus com uma prece do coração pelas necessidades pelo menos uma vez ao dia. E também essa oração é composta de 3 partes.
reconhecer a grandeza de Deus, fazer pedidos e agradecer a Deus. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis de hoje. Shalom, shalom. A respeito da Beit Nua de Pádua, sob direção do Moreira Antônio, é o seguinte: antes de eu conhecer a Beit, eu tinha um trabalho cabalístico que uma pessoa fez para mim, gratuito. Mas o trabalho dele completo era R$ 400 na época, né? E é um pedacinho gratuito foi o que eu peguei. E ele falava que eu ia conhecer uma pessoa bem mais nova do que eu, que ia me indicar um caminho de sucesso, um caminho diferente, e ia me dar muito bem. E eu conheci um camarada do Rio Grande do Sul, que ele trabalhava com vendas de cursos, livros, para você ser um empreendedor. E a gente conversou bastante, porque na época eu seguia a linha Massorti do judaísmo, mas não era o que eu queria. Eu não sentia nada, eu não queria ser empresário, eu não queria ser nada. E agora muito menos, né? E eu, na verdade, também eu já fui, mas eu fali. Então, assim, e aí com o tempo eu conheci a Beit, com direção do Moreira Antônio, e me integrei com ela e fui aprendendo. Hoje fui muito beneficiado por ela, porque eu tinha um problema seríssimo. Vocês vão saber agora que era trauma de infância. Se você fosse me dar alguma coisa e você tirasse de mim, eu morria debaixo do maior surra do mundo e eu não pegava mais. E isso me atrapalhou, porque eu me tornei uma pessoa até dura de coração, eu não conseguia perdoar, sabe? E através dos estudos que a gente faz na Shaharit, Minchá, o aprendizado com Morei, aí entra também Shimon, eu tenho me sentido muito bem, fiz muitas mudanças que vocês nem imaginam a mudança que eu fiz. E eu acho ótimo, porque trabalha com Hassidut, a Hassidut mexe com o interior seu, que é o Tikkun para você fazer, né? Que é o importante, você fazer o Tikkun. Não é você ter a religião, não é você sair dizendo por aí, eu estudo com judeu. Não é isso. Isso faz parte, mas o importante é o Tikkun, que vai te aproximar do Eterno, não é? Ou seja, aquela faísca que veio, ela vai retornar para lá, né? E então é isso. Eu agradeço muito ao Moreira Antônio por esse trabalho maravilhoso que ele faz. Ele nem imagina, está atingindo outras pessoas em lugares que ele nem imagina, né? Eu recebo ligações aqui, eu recebo ligações aqui me perguntando disso, daquilo. São gente de diferentes lugares. E eu me sinto muito bem. Eu aqui no Pernambuco, 3 horas de viagem para aí onde está a comunidade. E outros estão, como a dona Vânia lá em Minas, a dona Andréia lá em Minas, e outras no Ceará, enfim, uma comunidade virtual, né? E que a gente está aprendendo muita coisa com isso, muita coisa mesmo, maravilhoso. E eu me sinto, quando eu estou aqui no Shaharit, eu me sinto como se eu estivesse lá no Rio. Um dia eu vou conhecer lá a comunidade com as bênçãos do Eterno, se ele assim permitir, né? Quero dar um abraço no Cláudio, o dançarino. Quero dar, claro, um abraço no Morê e de gratidão, né, pelo esse trabalho maravilhoso que ele faz. E que o Eterno continue abençoando ele e a todos da comunidade, que inicia no Rio de Janeiro, mas está espalhada no Brasil todo, e queira Deus se espalhe mundo afora, né? Agradeço também ao Yaakov, que iniciou esse projeto, e aquele que iniciou tudo antes de tudo, aquele de bendita memória, o Rebbe de Lubavitch, né? Foi ele que derivou todas essas coisas aí para a gente hoje estar aprendendo. Toda Arabá.